Queridos irmãos, quero saudar a todos em nome do Senhor Jesus, na manhã desse dia em que nós nos reunimos para louvar ao Senhor. Nós queremos saudar aqueles que nos acompanham pela internet também e dizer da nossa alegria de poder servi-los através da internet e também na nossa oração, para que em breve vocês possam também se congregar numa igreja, que a internet não substitui a presença e a participação no culto. Queridos, nós vamos abrir a Escritura em Romanos capítulo 15, e nós vamos ler do verso 22 ao verso 33. Os planos do apóstolo Paulo e as orações que ele pede por esses planos, e como nada deu certo. Romanos 15, de 22 a 33. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprove a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isso e havendo-lhes consignado esse fruto, passando por vós, irei à Espanha, e bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Vamos orar pedindo a iluminação do Espírito Santo, irmãos, para a compreensão da palavra de Deus. Ó Senhor, mais uma vez nos achegamos a Ti, na mediação do Senhor Jesus, para suplicar graça e misericórdia, já demonstrada a nós só no ato de podermos livremente nos congregar nesta manhã. Nós pedimos que o Senhor nos dê espírito de iluminação, sabedoria e entendimento, para que possamos compreender a Tua palavra e de que maneira ela se aplica ao nosso coração. Nós Te agradecemos, ó Deus, pelo que já tens feito em nosso meio, bendizemos o Teu nome, suplicamos que aceites os atos desse culto que nós Te prestamos, que Te agrades de nós em Jesus e que nos renoves a fé, a esperança, a confiança em Ti para essa semana que se inicia hoje. Quero orar pelos doentes, Senhor, pelos enfermos, pelos que estão em dúvida. Oro pelos jovens da igreja em busca da sua vocação, do caminho na vida. Oramos pelos que estão sós, estão oprimidos. Nós queremos pedir que Tua palavra nesta manhã seja usada para guiar cada um de nós dentro da Tua vontade. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, na mensagem anterior, nós vimos como Paulo fez uma exposição do seu ministério aos crentes de Roma. E, a bem daqueles que não têm acompanhado essa série em Romanos, que tem sido pregada na maior parte durante a noite, nós lembramos que estamos no final da carta, onde Paulo, depois de ter exposto as grandes doutrinas da graça à igreja de Roma, ele passa a fazer a aplicação prática dessas doutrinas e agora, mais ao final, ele expõe os planos que ele tem com relação a Roma e além. Aqui nessa parte, no capítulo 15, ele se sente obrigado a dar uma explicação porque é que ele escreveu uma carta para uma igreja que ele não fundou e da qual ele não era pastor e de quem não era conhecido completamente, embora havia pessoas lá que privavam da amizade de Paulo. É só ler o capítulo 16 e nós veremos isso.
Ele diz então, à guisa de explicação, para não parecer que está sendo atrevido, metendo o nariz onde não devia, que ele foi chamado por Deus para ser apóstolo dos gentios, e que os romanos eram gentios, e que, portanto, estavam debaixo da sua jurisdição. Ele via esse chamado de Deus para pregar o evangelho às nações como um encargo sagrado, a ponto de que, quando ele descreve esse ministério, no início do capítulo 15, meados do capítulo 15, aliás, ele descreve usando uma linguagem que era própria dos sacerdotes do Antigo Testamento. Ele fala que ele é um liturgos de Cristo Jesus, ele fala que o que ele está fazendo é a mesma coisa que um sacerdote faz. Ele diz que os seus convertidos entre os gentios são como uma oferta que ele vai trazer para Deus. Então, esse é o motivo pelo qual Paulo se atreve a escrever essa carta e fazer planos, inclusive, para estar com a igreja de Roma, tendo como objetivo final de lá pregar o evangelho na Espanha. Isso é o que nós vimos até agora. Agora, aqui na passagem que nós acabamos de ler, Paulo dá detalhes do que é que ele tem em mente exatamente. E podemos dividir em 3 regiões, não é? Quatro. Primeiro, ele está em Corinto. Segundo, ele está de saída para Jerusalém, quando ele escreve essa carta. Terceiro, de Jerusalém ele pensa ir a Roma. E quarto, de Roma ele pensa ir para a Espanha, e lá pregar o evangelho. E estes são os planos que ele tem, que ele coloca aqui. E no final ele pede que os crentes de Roma orem com ele. Na verdade, ele pede que se juntem a ele em oração para que esses planos possam acontecer exatamente como Paulo desejava. Então, essa manhã eu queria ver com vocês essas 2 partes da passagem. A primeira, os planos de Paulo, do verso 22 ao verso 29. Depois, as orações que Paulo pede para que tudo isso dê certo, do verso 30 ao verso 33. E uma terceira parte que não está no texto, mas que é a conclusão, como nada disso aconteceu do jeito que Paulo queria. Vamos então para os planos que Paulo estava fazendo, do verso 22 até o verso 29. Ele diz aí no verso 22, essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. O que ele está dizendo aqui aos irmãos de Roma é que já de há muito Paulo tinha desejo de estar com eles, final do verso 23, desejando há muito visitá-los. Paulo, de longa data, tinha desejos, planos de fazer uma viagem à capital do Império, conhecer a igreja de Roma, que já se destacava pelo seu tamanho, pela sua influência, passar um tempo com eles, ministrar a eles como apóstolo dos gentios. Todavia, até agora, Paulo diz, ele tinha sido impedido. E ele diz, por essa razão. E, portanto, esse verso 22 aponta para trás, onde nós encontramos a razão pela qual Paulo não tinha podido ainda pregar o evangelho lá em Roma. A razão é que ele estava pregando o evangelho na região que vai de Jerusalém e circunvizinhanças até a região do Ilírico, que nós vimos na mensagem anterior, que incluía toda a Grécia, a Ásia Menor, a Caia, a Macedônia, todas as 5 grandes províncias do Império Romano e suas respectivas capitais. Durante 12 a 15 anos, Paulo evangelizou aquela região, plantando igrejas em cidades estratégicas, fazendo discípulos que plantaram igreja também. Então, ao mesmo tempo que ele queria ir para Roma, o trabalho de pregar o evangelho naquela região o impedia. Mas agora ele diz, no verso 23, eu não tenho mais campo de atividade nessa região. Ele olha para trás, depois de 15 anos de atividade, e diz, eu não tenho mais campo de trabalho. Agora, para um pastor dizer isso, não é? Nós temos que qualificar. O que ele quer dizer é que ele pregou o evangelho, plantou igrejas em locais estratégicos de toda aquela região enorme, de maneira que não havia mais campo para fazer o que ele fora chamado para fazer. Paulo havia sido chamado para anunciar a Cristo entre as nações em locais onde Cristo não era conhecido. Agora não era mais o caso, porque toda aquela região já tinha ouvido a palavra de Deus, através de Paulo ou dos discípulos de Paulo. Então agora Paulo acha que chegou o momento de ir a Roma, como ele diz aqui no verso 23, eu não tenho mais campo e há muito tempo eu desejo visitar vocês.
aparecia essa oportunidade. E agora ele tinha colocado o seu coração numa região que ficava na Itália, além da Itália, que era a região da Espanha. Ali Cristo não havia sido anunciado, ali estavam os gentios, e portanto era para lá que Paulo queria ir. Então ele junta as duas coisas, terminou o trabalho naquela região, ele deseja ir pregar o evangelho na Espanha, onde Cristo não é conhecido, então ele vai fazer isso passando por Roma e finalmente conhecendo os irmãos de Roma que ele tanto desejava, não é? Ele agora, é esse o plano dele. O que Paulo deseja está no verso 24. Ele diz: eu penso em fazer essa visita quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Então a linguagem de Paulo é muito educada, né? Ele está se convidando para ir para Roma e chega lá, ser hospedado pelos irmãos, desfrutar um pouco da companhia dos irmãos, se alegrar um pouco com eles, e de lá ser enviado por eles para a Espanha, ou então ter a participação da Igreja de Roma nos planos para evangelizar na Espanha. Esses planos, é claro, incluíam sustento financeiro e apoio espiritual, orações, quem sabe até companheirismo. Paulo costumava viajar com companheiros de viagem, muitos deles bem conhecidos, como Timóteo, Silas ou Silvano ou Barnabé. Então, era isso que Paulo tinha em mente. Mas, antes disso, ele precisava terminar uma tarefa. Ele estava no meio de uma tarefa que ele nos diz aí no verso 25. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. Os santos aqui são os crentes. Lembrando que toda vez que a Bíblia se refere aos crentes, aos que creem em Jesus como santos, isso não tem uma conotação ética, no sentido de que eles são moralmente perfeitos, como a gente usa a palavra hoje, fulano é santo, né? Quer dizer, ele não tem defeito, completamente sem pecado. Não é nesse sentido que a Bíblia usa o termo. Ao se referir aos crentes como santos, a palavra santo quer dizer aquele que é separado. Apenas indica que nós, pela graça de Deus, somos separados do mundo para pertencermos a Deus e continuamos pecadores, e há todo um processo sendo feito nos santos para que no final eles sejam completamente aperfeiçoados. Mas o plano de Paulo era ir a Jerusalém, ele estava de saída para Jerusalém, levando uma oferta, diz ele no verso 26, aprove a Macedônia e a Caia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. O que é que tinha acontecido? Durante essa época, aconteceu uma grande fome em vários lugares do Império Romano, fome inclusive que foi profetizada pelo profeta Ágabo e que nós encontramos no livro de Atos e que se diz inclusive que aconteceu durante o tempo do imperador Cláudio, que foi inclusive o imperador que expulsou muitos judeus de Roma e com eles os cristãos também. A igreja de Jerusalém era uma igreja grande, foi a primeira igreja a ser fundada no período cristão, depois de Pentecostes, mas era uma igreja de recursos, mas que rapidamente viu seus recursos irem embora, porque, se você ler no livro de Atos, logo no início, a primeira leva de convertidos foram 3.000 convertidos. A maior parte deles não morava em Jerusalém, eram peregrinos. E ficaram em Jerusalém e tinham que viver às custas da igreja enquanto não arrumava trabalho. Por isso Barnabé vendeu um prédio e uma propriedade e deu para ajudar os pobres. Por isso que tinha uma distribuição de cesta básica para as viúvas. Então a igreja foi ajudando a si mesma e com o passar do tempo a igreja se viu sem recursos também. E agora era a vez dela receber ajuda depois de ter ajudado tanta gente. Interessante aqui é que a iniciativa de mandar uma oferta para ajudar os crentes pobres da Judéia que estavam passando dificuldade nesse período de fome não foi de Paulo. Mas a iniciativa, diz Paulo aqui, foi das igrejas da província da Macedônia e de Acaia. As duas mais conhecidas são a igreja de Tessalônica e a igreja de Filipos, que são dessa região aqui. Foram essas duas igrejas que tomaram a iniciativa. Igrejas pobres, igrejas sem muita condição financeira. Paulo fala delas na segunda carta aos Coríntios, de 8 a 10, o pastor Cláudio tem exposto essa passagem aqui na igreja. Igrejas que voluntariamente, com amor, acima das suas possibilidades, resolveram ofertar para ajudar os crentes pobres de Jerusalém. E Paulo era a pessoa encarregada
de organizar o levantamento dessa oferta, de levar essa oferta até Jerusalém, na companhia de alguns irmãos, e ter certeza de que a oferta, então, tivesse o fim desejado. Ele menciona aqui no verso 27 que o que levou esses irmãos não-judeus de Filipos e Tessalônica a fazer isso são duas coisas. Primeiro, isso lhes pareceu bem, ou seja, foi uma coisa que eles acharam que o dever era um dever cristão ajudar os irmãos pobres. E segundo, porque se achavam devedores. E a lógica de Paulo é o seguinte: se os gentios são participantes dos valores espirituais dos judeus, porque o evangelho começa com os judeus, o Messias é judeu, a escritura, a Bíblia é judaica, as promessas foram feitas a um judeu, o culto foi dado à nação judaica e nós estamos nos beneficiando disso. Se nós, gentios, somos beneficiados pelos valores espirituais dos judeus, esse é o raciocínio de Paulo, faz sentido que os judeus sejam abençoados financeiramente pelas igrejas que foram alcançadas pelo evangelho que procedeu deles. Então foi assim que as igrejas da Macedônia e da Acaia se sentiram. Somos devedores. Por causa deles nós conhecemos a Jesus e temos o maior de todos os tesouros. Não custa nada nós investirmos, nós nos esforçarmos e sacrificarmos financeiramente, para que eles possam ter alívio no meio dessa dificuldade que eles estão passando. Paulo estava no meio dessa tarefa quando ele escreve essa carta. Então é por isso que ele diz que eu não vou agora para Roma. Agora chegou a hora de ir, mas só um pouquinho, ainda vou resolver esse assunto. Estou indo para Jerusalém e de Jerusalém, então, eu vou passar um tempo com vocês e de lá eu vou para a Espanha. Depois de terminar os planos, vocês viram quais são os planos de Paulo, né? Ele está Corinto, Jerusalém, Roma, Espanha. Depois que ele termina de dizer quais são os planos dele, ele pede orações. As orações estão aí. O pedido está aí do verso 30 ao verso 33. Apesar da confiança que Paulo demonstra aqui, você percebe que ele diz assim: eu vou fazer isso, depois vou fazer isso, vou ficar com vocês, depois vou para a Espanha e tal. Então Paulo está confiante, não é, de que as coisas serão exatamente assim. Então, apesar da confiança, ele sabe que, além de planejar, nós temos que orar. Fazer planos está correto, devemos fazer planos. Paulo fez planos. E fazer planos faz parte da ordem que Deus nos deu de dominarmos a terra, de sermos senhores e mordomos dos bens que Ele nos deu, e nós não podemos fazer isso no caos, e na desordem, na confusão e na bagunça. Nós temos que ter um alvo, nós temos que ter objetivos, temos que ter projetos. Eu não vou usar a palavra sonhos, porque ela é muito comprometida, né, por um viés evangélico. Pessoas, você tem que sonhar os sonhos de Deus, né? Deus tem sonhos para você. Vou nem entrar nisso aqui hoje. Então vamos dizer assim, vamos falar de planos, né? Que parece uma coisa mais pé no chão. A gente tem que ter planos, a gente tem que ter propósito, tem que ter objetivo. E Paulo tinha tudo isso. E não é errado o crente fazer isso. Só que o crente tem que lembrar que ele não é só planejar. Ele planeja e ele ora. Ele pede que Deus o abençoe, como Paulo faz em seguida. Verso 30, rogo-vos, pois, irmãos, o pois aí, então, ele está dando a razão pela qual ele pede as orações, e a razão é essa, né? Todo esse planejamento. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. O que é que ele pede? Essa oração, note, é mais do que um pedido. O que ele está fazendo é um rogo. O rogo é um apelo profundo, né, que vem do fundo do coração. Ele diz assim, eu quase que estou... É como se ele estivesse de joelhos dizendo, irmãos, eu suplico por tudo que é mais precioso. E duas coisas ele coloca aqui. Primeiro, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, e segundo, pelo amor que o Espírito Santo derrama nos nossos corações. Quando ele diz, por amor do nosso Senhor Jesus Cristo, ele está lembrando de que tanto os romanos como ele, Paulo, tinham o mesmo Senhor. Então essa linguagem de Paulo aproxima os romanos dele. E segundo, quando ele fala do amor do Espírito, é o amor que ele já se referiu lá em Romanos capítulo 5, quando ele diz que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado.
E o mesmo amor que é derramado no coração de Paulo é derramado no coração dos romanos, e então isso nos une em amor, temos o mesmo Senhor, então nada mais justo então de que nós lutemos as mesmas batalhas, que é o que ele pede aqui no final do verso 30. Eu rogo que vocês lutem juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Paulo via a oração como uma luta, e de fato é uma luta. É uma luta que envolve disciplina, que envolve perseverança, que envolve paciência, que envolve preparação, que envolve argumentação. Orar não é uma coisa fácil, nem é uma coisa natural, porque é um processo extremamente complexo que envolve a minha participação como pecador, que não conheço todas as coisas, completamente dependente de Deus, a mediação do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, a intercessão do Espírito Santo em meu favor e a soberana vontade do Deus a quem essas orações são dirigidas. Então, não é algo tão simples. Se fosse simples, Jesus não teria ensinado seus discípulos a orar, não teria contado várias parábolas sobre como a oração deveria ser feita e uma série de outras instruções a respeito de oração. É uma luta e Paulo não quer lutar sozinho. A gente luta melhor em bando. Então Paulo diz, se juntem a mim nas minhas orações, nas lutas de oração a meu favor. E Paulo pede 3 coisas. Primeira, verso 31, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia. Paulo está indo para Jerusalém quando ele escreve essa carta e faz esse pedido. Ele sabe que quando chegar em Jerusalém, ele vai encontrar um ambiente hostil. Mesmo que ele esteja levando uma oferta, mas ele está levando uma oferta para os judeus crentes. E a maior parte de Jerusalém não era crente. Jerusalém era a cidade mais dura e incrédula daquela região. Foi lá que o nosso Senhor Jesus foi rejeitado e foi morto e foi sepultado. Então ele está indo para uma cidade onde ele sabe que existe a possibilidade de que ele não vai ser bem recebido. E quando ele se refere aos rebeldes que vivem na Judéia, ele se refere aos judeus incrédulos que vêm perseguindo o trabalho de Paulo durante todo aquele tempo que ele passou entre Jerusalém e o Ilírico pregando o Evangelho. Onde Paulo ia pregando o Evangelho, esses judeus rebeldes vinham atrás, desfazendo o trabalho de Paulo, perseguindo Paulo, lançando calúnias contra Paulo, fazendo acusações, quando não prendendo ou apedrejando, expulsando da cidade. Paulo sabe que vai encontrar essa turma em Jerusalém. Então, primeira oração, primeiro pedido, orem para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia. Não é errado a gente pedir para Deus nos livrar dos nossos inimigos, não é? A gente aprende aqui. Se Paulo pediu, nós podemos pedir também. Deus me livra dos rebeldes que moram... Aonde, pastor? Aí você escolhe, não é? Mas agora note que esse pedido é um pedido totalmente cristão, não é? Não diz assim, Senhor, me livra do vizinho, né? Que fica ouvindo o funk paulista até 12 horas da noite, né? Não é bem isso, né? Deus provavelmente vai dizer assim, eu prefiro que você aprenda paciência. Mas esse pedido aqui tinha tudo a ver com a questão do Evangelho, a perseguição do Evangelho não era algo pessoal de Paulo, mas o que ele sentia que estava em jogo a verdade do Evangelho e o progresso do reino de Deus. Então, o primeiro pedido, orem, lutem comigo em oração para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia. Segundo pedido, que esse meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Havia, como nós já vimos no capítulo 14 especialmente, havia uma estranheza entre os judeus cristãos e os não-judeus cristãos, e que estava relacionado com um convívio. Muitos judeus que tinham se tornado cristãos eram contra que o evangelho fosse pregado aos gentios e contra que gentios se tornassem cristãos e entrassem na igreja. Porque tinham costumes diferentes, os judeus ainda não comiam determinadas comidas, seguiam a dieta de levíticos, guardavam o calendário judaico, circuncidavam os filhos, e os gentios não faziam nada disso. Então, era uma dificuldade a convivência no primeiro século entre judeus e gentios que haviam se tornado cristãos. Então, Paulo espera que aquela oferta que ele está levando a Jerusalém para os judeus convertidos, oferta que foi levantada pelos não-judeus convertidos, seja uma espécie de... eu vou usar uma expressão que não é melhor, cachimbo da paz, não é bom não, seja uma prova de amor, não é? Seja alguma coisa para quebrar o gelo, ver se aproximava os gentios dos judeus.
Então Paulo tinha muita expectativa de que aquela oferta era mais do que para ajudar os cristãos pobres da Judéia, mas era um símbolo do amor e da união que deveria haver entre judeus e não judeus em Cristo Jesus. Por isso que ele ora, é o segundo pedido dele: eu peço que esse meu serviço em Jerusalém, que era a entrega daquela oferta, seja bem aceito pelos santos que são os judeus cristãos de Jerusalém. O segundo pedido. Terceiro pedido: peço também que ao visitar-vos, a fim de que, ao visitar vocês, terminado Jerusalém, vou para Roma, pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco. O terceiro pedido de Paulo é que os romanos orassem juntamente com ele, para que depois de terminado aquele ministério lá, a ministração lá em Jerusalém, Paulo pudesse então viajar a Roma e chegar lá e se alegrar com os irmãos e passar um bom tempo lá com eles. E aí ele termina agora orando pelos romanos, no verso 33, e o Deus da paz seja com todos vós, ou seja, o Deus que concede a paz, que é o autor e a fonte da paz, que ele encha o coração de vocês dessa paz. Muito bem, meus irmãos, eu queria agora ver com vocês, meu terceiro ponto nessa manhã, é que Deus não atendeu a oração de Paulo, não exatamente como Paulo queria. Primeiro, ele não ficou livre dos rebeldes da Judéia. Se você ler no livro de Atos, a partir do capítulo 21, quando Paulo chega na Judéia, ele é instruído pelos judeus cristãos que estão lá, especialmente por Tiago, a fazer um voto para mostrar que ele continuava sendo judeu. Havia uma desconfiança, porque Paulo, o ministério dele era entre os gentios. Quão gentil Paulo se tornou? Gentil aqui é gentil com O, não é com L não, né? Quão gentil, quão pagão Paulo se tornou. Então, para provar que você continua sendo judeu, Paulo, você vai fazer um voto e durante 7 dias você vai no templo se purificar, vai pagar a oferta juntamente com esses irmãos aqui. E Paulo atendeu, só que no dia que ele foi para o templo, quem ele encontra lá? Os rebeldes da Judéia. A turminha que conhecia ele da Ásia, especificamente o livro de Atos diz, os judeus da Ásia reconheceram Paulo. E aí pegaram Paulo. E queriam matar Paulo, acusando Paulo de estar entrando no templo juntamente com um gentil, parece que ele estava acompanhado de Trófimo, que era grego, e houve uma grande confusão em Jerusalém, chama a guarda, há um tumulto e a duras penas a guarda consegue livrar Paulo da mão dos judeus, porque os judeus queriam matá-lo, porque o conheciam como inimigo nacional. Então, Paulo não ficou livre dos rebeldes da Judéia. De lá, de Jerusalém, ele vai para Cesareia, onde ele fica preso 2 anos, e de lá ele vai para Roma, onde ele fica preso 2 anos. Então, aquela oração para que eu seja livre dos rebeldes da Judéia não foi atendida por Deus. Aparentemente, o seu segundo pedido também não foi. Ele diz que essa minha oferta seja bem recebida pelos santos. Eu digo isso porque no livro de Atos diz que quando ele se apresenta à liderança da igreja de Jerusalém, a liderança diz, olha, todo mundo aqui fala mal de você. A sua reputação aqui é muito ruim. O pessoal pensa que você fala contra a lei, você fala contra o templo, você fala contra Moisés. Então, para provar que você não é nada disso, faz um voto. Ora que Paulo já sabia que esses votos, essas leis, já havia tudo passado em Cristo. Mas como ele era judeu, Paulo atendeu. E foi exatamente essa desconfiança da liderança da igreja de Jerusalém que acabou acarretando a ida de Paulo ao templo e lá a prisão dele, porque ele foi reconhecido em público pelos seus inimigos. Terceiro pedido de Paulo, que eu possa ir para Roma e chegar aí e me alegrar, não foi exatamente atendido como ele queria, porque ele chegou lá como prisioneiro. 4 anos depois, ele pensava que ia ser uma coisa rápida, né? Vou ali em Jerusalém, entrego essa oferta, vou pegar o primeiro navio para Roma. Nada. 4 anos depois, Paulo chega em Roma, mas ele chega preso, chega como preso político. E depois de ter passado 2 anos na fortaleza de Cesareia, que era uma cidade militar, depois de ter passado um naufrágio
no mar Mediterrâneo, no mar Egeu, aliás, e tendo ido parar nas costas da ilha de Malta, Paulo chega lá prisioneiro. Ele não pôde ministrar na igreja de Roma como ele queria, embora ele tenha ficado numa casa que ele tinha alugado, acorrentado a um soldado da guarda pretoriana, que era da guarda pessoal de César, porque ele era um preso político. Ele havia apelado para César para não ser morto lá em Jerusalém. Aliás, ele tinha dito que era cidadão romano e depois ele apela para César para ser julgado em Roma. E em quarto lugar, não há nenhum registro de que alguma vez ele tenha ido à Espanha. Não está no livro de Atos e também nos anais da história da igreja eclesiástica, não há nenhuma informação se alguma vez o apóstolo Paulo chegou à Espanha. Contudo, você vê aqui esse homem de Deus fazendo planos, muito seguro, do que vai acontecer, pede orações e não acontece como ele quer. Imagine com você. Imagine as vezes que você queria uma coisa, que você planejou uma coisa, você pediu a Deus uma determinada coisa e não aconteceu. Mas o que aconteceu foi muito melhor. Pensa comigo. Primeiro, foi exatamente nesse período de 2 anos em Cesareia e 2 anos em Roma que Paulo escreveu as famosas cartas da prisão, que são Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E através delas ele evangelizou muito mais gente do que se tivesse ido para Roma, tido um encontro lá com a igreja de Roma, tudo bem, tomado um cafezinho com os irmãos, bater um papo e aqui vou embora para a Espanha. Ele escreveu 4 cartas que vêm abençoando milhões de pessoas através de 2000 anos da história. Deus não deu o que Paulo queria, mas deu algo melhor com o que Paulo nem havia sonhado. Foi da prisão que Paulo escreveu essas cartas, por meio das quais abençoou tanta gente. Além disso, Paulo teve uma oportunidade que ele não teria de outra maneira, que foi dar testemunho da fé a governadores, a reis e ao próprio imperador romano. No tempo que ele esteve em Cesareia, ele foi visitado pelo menos por 3 autoridades que queriam saber do caso dele. E diante de todas elas, Paulo pregou o evangelho e apresentou Jesus Cristo. Finalmente ele é levado para Roma, e quem é acorrentado ao lado dele? Um soldado da guarda pretoriana, que é da guarda pessoal de César. Numa das cartas que ele escreve da prisão de Roma, que é Filipenses, quando ele chega no final, ele diz aos filipenses: os da casa de César te saúdam. Ou seja, ele deve ter ganhado para Cristo vários soldados que eram acorrentados a ele. E dessa forma o evangelho chega na casa do próprio imperador. Os da casa de César te saúdam. O que é que tudo isso nos ensina, queridos irmãos? Eu queria tirar algumas lições para nós aqui e partir para uma conclusão. Primeiro, eu creio que esse texto nos ensina que fazer planos é perfeitamente legítimo e mesmo desejável. A gente não deve deixar que a nossa confiança na providência e na soberania de Deus e no seu governo nos leve à conclusão errada de que planejar vai contra a soberania de Deus. Porque às vezes pode acontecer que um crente tenha essa conclusão errada. Deus é soberano, Deus governa todas as coisas. Não cai um fio de cabelo, não cai uma ave no chão que não seja da vontade de Deus. Os cabelos da minha cabeça são todos contados. No caso de alguns de vocês é fácil. Então Deus tem controle de absolutamente todas as coisas. Então planejar para quê? Fazer planos para quê? Se já está tudo decretado, se Deus já planejou tudo antes da fundação do mundo. Irmãos, não tinha ninguém no Novo Testamento. Bom, isso é exagero. Mas Paulo defende a soberania de Deus, talvez da forma mais veemente de entre todos os autores do Novo Testamento. Ele fala da soberania de Deus, do governo de Deus estar no controle de todas as coisas, que nada acontece fora da sua vontade, e ainda assim isso não impede Paulo de dizer: eu planejo sair daqui para Jerusalém, de Jerusalém eu planejo ir para Roma, de Roma eu vou passar um tempinho com vocês, talvez 1 semana, 2, e de lá eu quero ir para a Espanha e conto com a ajuda de vocês. O fato de que Deus é soberano, que Ele governa todas as coisas, decretou tudo antes da existência do mundo, inclusive a própria existência do mundo, não quer dizer que nós não possamos fazer planos ou que não devamos fazer planos, mas devemos sim,
planejar. Quais são os meus objetivos? Quais são os meus alvos? O que é que Deus quer para mim aqui nesse mundo? De que maneira eu vou chegar lá? Que recursos eu tenho? Como é que eu vou gastar o meu dinheiro? Como é que eu vou desenvolver a minha carreira? Que planos eu tenho para a universidade? E, enfim, é assim que Deus determinou que nos abençoaria. Ele quer que façamos planos, que calculemos os custos, que façamos orçamento. Deixa eu enfatizar isso aí, porque tem gente que não faz e vive quebrado. Que tenhamos alvos, tenhamos estratégias, que tenhamos metas. Deus quer que nós façamos isso. Segunda coisa que esse texto nos ensina é que, além de fazer planos, nós temos que orar a nosso Deus para que esses planos sejam realizados. Paulo não apenas planejou, mas ele pede orações, porque ele sabia que, em última análise, é Deus que faria a sua vontade. Veja como no verso 32 ele diz, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus. Ele tem consciência de que a vontade de Deus é soberana em tudo isso. Nós temos que orar confiados que Deus sabe melhor do que nós o que realmente precisamos e a melhor maneira das coisas acontecerem para a sua glória. Devemos orar submissos ao seu querer, como Paulo diz aqui, pela vontade de Deus. Paulo está consciente disso. E também cônscios de que somente muito tempo depois é que talvez nós vamos entender por que Deus não respondeu exatamente como a gente queria. Pastor, permissão para contar uma história engraçada. Fez um rapazinho que queria ser missionário. Orou muito, pediu a Deus muito para ser missionário. E depois de muita luta, finalmente uma missão resolveu receber o rapaz, dizendo, olha, nós acabamos de descobrir uma tribo no meio da África que nunca teve contato com ninguém. E nós queremos um missionário lá. Você vai? Ele disse, eu vou porque eu sempre pedi a Deus para ser missionário. Então tá bom. O menino, então, desembarca na África, tem que atravessar vales e montes, florestas e vales, campinas, né, como diz o hino, e ele, então, vai pelo meio do mato, uma dificuldade, de repente, quando ele olha, ele está no meio da tribo. E aí que ele presta atenção, é uma tribo de canibais, comedor de carne humana. O rapaz se vira para fugir, é tarde, o pessoal pega. Próxima cena, rapaz amarrado num poste, no meio da tribo, da aldeia, na frente dele um caldeirão com água fervendo e o cozinheiro descascando verdura e olhando para ele, né? Todo mundo sabe qual vai ser o cardápio da tribo naquela noite, né? De repente o chefe da tribo tem uma inspiração. Ô cozinheiro, vem cá, corta uma fatia aí da carne dele para eu ver se é boa. O cozinheiro pega a peixeira de 14, né, bem afiadinha, olha assim, eu vou cortar da panturrilha, da batata da perna. Pega a batata da perna e traz o filé para o dono da tribo, para o chefe da tribo. O chefe prova, que carne horrível, nunca comi uma carne tão ruim, solta esse homem, a carne dele não presta. Próxima cena, nosso jovem missionário correndo no mato, voltando para casa, dizendo, Senhor, agora eu sei porque é que o Senhor me deu aquela perna de borracha. Bom, pode ser que quando ele ganhou, ele perguntou, Senhor, por quê? Né? Por que eu vou ter que ter uma prótese o resto da minha vida? Né? Agora ele está sabendo por quê. Terceira coisa que o texto nos ensina é que oração ela é uma luta. Como eu disse, eu quero reforçar mais uma vez. Exige disciplina, perseverança, fé em Deus. É por isso que nós precisamos orar junto com os irmãos. É por isso que Paulo diz, se juntem a mim nas minhas lutas. Como eu disse, nós lutamos melhor em bando. Por isso que é importante reunião de oração, por isso que é importante orar com o seu marido, orar com a sua esposa, orar com sua família em casa, orar com seus irmãos. Toda vez que tiver oportunidade, pedir orações, porque é uma luta espiritual. E nós precisamos enfrentar essa luta não sozinhos, mas como igreja, como irmãos em Cristo, levando os fardos uns dos outros. Última coisa, esse texto também mostra que nós devemos expressar nossa gratidão em termos financeiros àquelas pessoas que Deus tem usado para nos abençoar. Os gentios se sentiam devedores dos judeus e eles mostraram isso contribuindo para as necessidades dos judeus. Da mesma forma, entendo que é justo e desejável que os membros da igreja contribuam financeiramente para a manutenção do trabalho da igreja e as suas atividades pastorais
missionárias, sociais. Se somos abençoados espiritualmente, nós retribuímos financeiramente. Essa é a lei que Paulo coloca aqui, e é uma lei que está em todo o Novo Testamento, e é justo que isso aconteça. Eu quero terminar primeiro com uma palavra para você, e se eu perguntasse a você nessa manhã, quais são os seus planos para a sua vida? E você vai dizer, não tem. Mas você não tem um alvo, não tem um propósito, não tem um objetivo? Pastor, eu vou viver assim, né? Como do jeito que as coisas acontecem. Eu espero que nessa manhã você tenha ficado muito claro para você que viver desordenadamente, sem um propósito, sem um rumo, sem objetivos, isso vai contra a vontade de Deus. Deus nos deu recursos, Deus nos deu saúde, Deus nos deu talentos, Deus nos deu dons. Você pode achar que você é insignificante, que você não tem recursos financeiros, que você não tem saúde, que você não tem espaço, que você não tem mais idade, mas eu não creio que qualquer uma destas coisas seja empecilho para que você tenha algum objetivo na sua vida, nem que seja assim, Senhor, meu alvo se eu não posso fazer nada, meu alvo pelo menos é ser um guerreiro de oração. Todo dia está aqui essa lista, eu vou interceder diante de Deus, diante do Senhor por essas pessoas. Vou orar por eles 3 vezes ao dia. Algum alvo, algum propósito espiritual na sua vida ou qualquer outro tipo assim. Segunda palavra é para você que, se eu perguntasse com quem você está unido em oração, na luta, em oração, com quem é o seu companheiro de oração, com quem você compartilha seus fardos, e você olha ao seu redor e diz, realmente eu não tenho ninguém. A minha vida espiritual é sozinha. Eu espero que nessa manhã tenha ficado claro para você também a importância de você compartilhar seu fardo, seus planos, seus desejos e pedir que outras pessoas se unam junto a você em oração, porque nós somos uma igreja, somos um corpo. Somos um corpo, você faz parte de um corpo. Minha terceira palavra é para, se eu perguntasse a você, qual foi a última vez que você pediu alguma coisa a Deus e Ele deu exatamente do jeito que você queria? E eu vou colocar de outra maneira. Eu quero falar para aqueles que não têm recebido resposta de Deus ou receberam resposta diferente daquele que desejaram. Não poucas pessoas desanimam. Eu sei de casos de ateus famosos que hoje são considerados entre os 4 cavaleiros do Apocalipse, né, que são ateus famosíssimos aí, e que são críticos cruéis do cristianismo e atacam o cristianismo. Vários deles dizem que se tornaram ateus porque quando eram adolescentes eles fizeram pedidos a Deus e Deus não respondeu, e então eles chegaram à conclusão de que Deus não existia. Pelo menos um caso aqui eu tenho em mente do Christopher Hitchens, que é esse que já faleceu, foi considerado um dos maiores ateus do século XX, porque teve uma oração negada, ele chegou à conclusão de que não existe Deus. Ele poderia ter chegado a outra conclusão, de que existe um Deus que entende melhor do que ele exatamente o que é que ele precisa, por isso não deu o que ele pediu, mas daria uma coisa melhor. E às vezes um não é a melhor coisa que nós podemos receber. Um não é a melhor coisa que nós podemos receber. Pensa no apóstolo Paulo. Os planos que ele fez, não saiu nada, ele acabou chegando em Roma, mas não foi do jeito que ele queria, não foi quando ele queria e nem pelo processo que ele desejava. E nem foi para a Espanha, segundo nós pensamos aqui, vimos aqui, mas, entretanto, Deus tinha algo muito maior e melhor para o apóstolo Paulo. Por isso, quando Deus não responder suas orações do jeito que você acha que deveria ser, antes de você chegar à conclusão de que Deus não existe, ou Deus não está interessado, ou Deus não me ama, ou Deus não gosta de mim, pense outra vez e pense nessa história, pense nessa passagem que aconteceu com o próprio apóstolo Paulo. Não é que Deus não lhe ama, não é que Ele não lhe atende, não é que Ele não cuida de você, é que Ele sabe melhor do que você o que você precisa. E às vezes o que você precisa é um não, ou talvez espera um pouco, mais tarde, em outra ocasião, de outra maneira. Que Deus nessa manhã aplique essa palavra aos nossos corações, que sejamos uma igreja que ora, uma igreja que depende de Deus, uma igreja que planeja,
uma igreja que é unida em oração uns com os outros, levando os fardos uns dos outros e, acima de tudo, conscientes de que o nosso Deus reina e que Ele é soberano e que, em última análise, a vontade dEle é a minha, é o que eu desejo no final. Amém?